Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Kate Kunstmann, professora e enfermeira. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a vocês pela presença. Nesta videoaula de hoje, iremos comentar sobre a rede de frios. A rede de frios caracteriza-se por especificidades de natureza técnico-administrativa e logística, orientadas pelo Programa Nacional de Imunização, a PNI, com a finalidade de assegurar o bom funcionamento da cadeia de frio, isto é, o processo logístico aplicado à conservação adequada dos imunos biológicos, garantindo a preservação de suas características originais. A rede de frios organiza-se nas diferentes esferas administrativas, dispõe de estrutura física similares nas áreas de instâncias estaduais, regionais e municipais, denominadas centrais de rede de frio. Essas centrais de rede de frio proporcionam efetivas condições adequadas à manutenção da cadeia de frio, com o foco na segurança e na qualidade do processo de armazenamento, de distribuição e transporte. Possui um fluxo operacional semelhante, variando seus dimensionamentos em função do perfil epidemiológico e da consequente demanda onde se insere. A consolidação do Programa Nacional de Imunização acontece nas salas de vacinação e nos centros de referência para imunobiológicos especiais, os CLIs, nas instâncias locais. A promoção da garantia de um imunobiológico com qualidade e potências preservadas tem como um dos requisitos primordiais do armazenamento apropriado ao longo da rede de frio nacional. Então, o objetivo da rede de frio é assegurar que todos os imunos biológicos mantenham suas características iniciais para conferir, assim, imunidade. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, tem como objetivo promover a garantia de qualidade dos imunos biológicos adquiridos e ofertados à população. Conta com uma rede nacional constituída por uma estrutura física, a rede de frio, que viabiliza seu processo logístico, a cadeia de frio. A rede de frio é um sistema amplo, inclui estrutura técnico-administrativa orientada pelo PNI, por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento que visa a manutenção adequada da cadeia de frio. A cadeia de frios é um processo logístico também da rede de frio para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até a sua chegada final, o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e o transporte, de forma oportunas e eficientes, assegurando assim a preservação de suas características originais. As instâncias de rede de frios, Nós vamos falar agora um pouco sobre as estruturas da rede de frios, que permeia as 3 esferas de gestão. Organizar-se as instâncias com fluxos de armazenamento e distribuição. Compõe o sistema as seguintes instâncias: a instância nacional, a instância estadual, a instância regional, conforme a estrutura do Estado, municipal e local. A instância nacional, ela é representada pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização, o CGPNI, unidade gestora, estrutura técnico-administrativa da Secretaria de Vigilância à Saúde, SVS, e do Ministério da Saúde, Ministério MS. Essa Coordenação Geral de Programa Nacional de Imunização
Ela é responsável pelas atividades de interlocução com as instâncias, ações relativas ao funcionamento da rede de frio e a sua normatização, planejamento das aquisições, distribuição e acompanhamento sistemático da qualidade dos imunobiológicos e também acompanhamento da avaliação da situação epidemiológica das doenças. Atualização também dos calendários vacinais nacionais, que acontece todos os anos. Elaboração das normas técnico-científicas. Definições de algumas estratégias de vacinação e de vigilância dos eventos adversos. Gestão dos sistemas de informação e também das rotinas administrativas, entre outras. Então, as instâncias nacionais, ela conta com uma área física para sua estrutura gestora da CGPNI, além de uma Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Insumos, a SENAD, atualmente sob a responsabilidade administrativa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Os imunos biológicos que são adquiridos pela CGPNI, todos são inicialmente armazenados no SENAD. O SENAD, ele é um complexo logístico de armazenamento e distribuição. Representa o primeiro nível da cadeia de frios. Possui câmara fria com temperaturas controladas de mais 2 graus Celsius a mais 8 graus Celsius e de menos 20 graus Celsius a 15 graus Celsius, além de áreas climatizadas com temperaturas controladas entre 16 a 17 graus Celsius positivos, para atividades de preparo, recebimento e também da distribuição. As instâncias estaduais, elas se organizam em 27 centrais estaduais de armazenamento e distribuição dos imunos biológicos, geralmente localizados nas capitais das unidades federais do Brasil e sob a responsabilidade técnico-administrativa das coordenações estaduais da imunização das secretarias estaduais de saúde. Essas instâncias estaduais estabelecem um planejamento de necessidade dos imunos biológicos, a seção B, compartilhado com as instâncias nacionais, de forma a atender às atividades de vacinação, em função do calendário vacinal nacional e também da situação epidemiológica local. Este planejamento visa, ao estabelecimento otimizado, considerar a demanda específica de uma unidade federativa, a capacidade de armazenamento da Central Estadual de Rede de Frio e também a distribuição na logística da cadeia de frios às centrais vinculadas. Essas centrais de rede de frios realizam o armazenamento e a distribuição com câmeras de frios positivos 2 graus a 8 graus Celsius positivos e câmeras negativas de 25 graus Celsius a 15 graus Celsius negativos, de acordo com a demanda do local. Temos também nessas centrais de rede de frios as salas de distribuição, as áreas de recebimento e inspeção dos imunos biológicos, além dos almoxarifados. Essas centrais de rede de frios realizam também o apoio administrativo e ensino e pesquisa, opcional e desejável, com a previsão de espaços adequados às atividades de gestão e administração, às atividades técnicas específicas, especializadas, bem como a realização de reuniões, planejamentos, educação em saúde, formação e também a capacitação dos recursos humanos. O apoio logístico da cadeia das centrais de rede de frios, elas vão contemplar estruturas adequadas à carga e descarga dos imunos biológicos, áreas para gerador, para garantia da assistência backup de geração de energia elétrica, um espaço para instalação de equipamentos condensadores, depósito de materiais de limpeza e higiene e também um ambiente para a seleção, guarda temporária dos resíduos,
recepção e espera e também banheiros. Além do apoio técnico com espaços como copa, refeitórios, quando adequado ao local. Já as instâncias regionais, ela dispõe de áreas para armazenamento dos imunos biológicos geridos no âmbito da sua abrangência. Também temos almoxarifado para os outros insumos, áreas destinadas ao recebimento, à preparação e também à distribuição de imunos biológicos, incluindo também áreas para grupo gerador, área de acesso a veículos de carga e descarga, além de estruturas apropriadas às atividades de apoio administrativos e técnicos especializados, logísticos e de ensino e pesquisa, se desejável. Nas instâncias municipais, as estruturas desses CRIs devem prever espaço para armazenamentos de imunobiológicos e almoxarifados para outros insumos, como seringas, agulhas, caixas térmicas, bobinas reutilizadas, entre outras. Área de acesso aos veículos também de descarga e carga, áreas destinadas ao recebimento e à preparação e também à distribuição dos imunos biológicos e área com grupos geradores. Na instância local, o que se ocupa da posição de estratégia da rede de frios, uma vez que caracteriza a Política Nacional de Imunização, o PNI, por meio da administração dos imunos biológicos de forma segura, na atenção básica ou assistência estando em contato direto com o usuário no final da cadeia de frio. Os Centros de Referências para Imunobiológicos Especiais, os CRIs, instituído pela Portaria número 48, de 28 de julho de 2004, que definiu a diretrizes gerais para o funcionamento dessas unidades, estão administrativamente subordinados às instituições onde estão implantados e, tecnicamente, às secretarias estaduais de saúde. O funcionamento e a organização desses CRIs devem prever facilidades de acesso à população, em especial os portadores de imunodeficiência e de condições de morbidade ou exposições a situações de riscos, e de mesma forma garantir investigação, acompanhamento, a elucidação dos casos de eventos adversos pós-vacinais. As salas de imunização, que representa as instâncias final da rede de frio, sendo elas então responsáveis exclusivamente pelo procedimento de vacinação de rotina, de campanhas, de bloqueios e até mesmo de intensificações. São consideradas suas atribuições as salas localizadas em unidades e serviços da rede de atenção básica de saúde e, em menor proporção, nas assistências. As CIS, salas de imunizações, estão estruturadas em estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade e poderão realizar aplicações de imunoglobulina. Os equipamentos utilizados nessas salas são os refrigeradores ou as geladeiras, que são equipamentos de uso domésticos que na rede de frios são destinados ao estoque de imunos biológicos em temperaturas positivas, 2 a 8 graus Celsius positivos, sem sofrer perda da potência, ou seja, em seu armazenamento. Outros insumos utilizados nessas salas de imunização são os descartáveis, como agulhas, seringas, algodão. Nós temos também as caixas de descarpaques, que são próprias para os pérfuros cortantes, as bobinas de gelos, que são para manter os imunos biológicos, além de ar-condicionados, locais para lixos comuns e lixos também biológicos. Com relação à organização interna dessas geladeiras,
nós temos aqui, através dessa figura, né, uma rede de frios que fica dentro da sala de imunização. Nessa geladeira, podemos observar que aqui, na parte do congelador, nós iremos colocar as bobinas para serem mantidas congeladas, que serão reutilizadas nas caixas de isopor ou até mesmo de plásticos para manutenção, desses imunos biológicos durante a campanha de vacina. Na segunda prateleira, ou melhor, na primeira prateleira, nós teremos aqui, né, as vacinas que podem ser submetidas às temperaturas negativas, que comentaremos mais à frente. E nesta mesma primeira prateleira será introduzido o termômetro para conseguir identificar qual é o grau, né, de temperatura dessa geladeira. Na segunda prateleira, nós teremos as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas. Na terceira prateleira, podemos ver que nós colocamos aqui o que? Os estoques das vacinas e os seus respectivos diluentes. Na última, onde nós teremos aquela gaveta, nós colocaremos garrafas com águas e corantes, onde esses corantes permanecerão auxiliando na temperatura da geladeira, caso venha a ter uma queda de energia local. Lembrando que na porta dessas geladeiras não se deve colocar nenhum tipo de material, muito menos alimentos e nem imunos biológicos. A organização, então, da vacina nessas geladeiras ficaria na primeira prateleira, como eu estava falando, né? Vão se colocar bandejas perfuradas para permitir que a refrigeração passe entre as vacinas e entre as prateleiras, tipo portas-talheres, né? Vão ficar ali as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, como por exemplo a poliomielite oral, a febre amarela, a varicela, dupla viral, tríplice viral e seus diluentes. Na segunda prateleira, nós iremos colocar também em bandejas perfuradas, tipo os porta-talheres, as vacinas que não podem ser submetidas às temperaturas negativas, como por exemplo a BCG, a VIP, a varicela, a DT adulta, DT infantil, a tetraviral, a pentavalente, hepatite B, a RIB, a influenza, a DTPA, a pneumocócica 10 valente, a meningocócica C conjugada, a pneumococcus 23 valente e a hepatite A. Na terceira prateleira desta mesma geladeira serão colocados os diluentes, os soros e os estoques das vacinas, tendo cuidado sempre de permitir a circulação de ar entre os mesmos e entre as paredes das geladeiras, e então é utilizada também para guardar imunobiológicos sob suspeita. Como conservar então a temperatura dessa geladeira? A temperatura ideal da geladeira da sala de vacinação, ela deve ficar entre 2 e 8 graus Celsius positivos. As vacinas inativadas, ou seja, vacinas de vírus mortos, são mais sensíveis a baixas temperaturas e, se congeladas, elas podem perder a sua eficácia e causar nódulos e até dor no local da aplicação. Já as vacinas atenuadas de vírus vivos são mais sensíveis a temperaturas elevadas, pois mata ali o vírus que se encontra no seu recipiente. Todas as caixas ou refrigeradores que armazenem vacinas devem conter nelas os termômetros que vão informar assim a temperatura máxima e mínima de seu interior. Podemos observar aqui ao lado, na figura, nós temos um termômetro que ficaria dentro dessas caixas térmicas ou isopores, né? Onde nós conseguimos visualizar nesse visor
a temperatura em que se encontra dentro da caixa térmica. Então é importante que a verificação dessas temperaturas dos equipamentos rede-frios na instância nacional e estadual pelo menos 3 vezes ao dia, ou seja, no início de cada jornada de trabalho, manhã e tarde, e a terceira no final da jornada do trabalho, à tarde. E na instância local, a temperatura ela é verificada no início da jornada pela manhã e no fim da jornada pela tarde. Aqui nós temos os instrumentos de medições de temperaturas utilizados nas redes de frios das salas de vacinação. Nesse primeiro, nós temos aqui o termômetro digital, em que irá verificar a temperatura de cada bobina que fica no congelador das respectivas refrigeradores. Aqui mais acima, nós temos 2 tipos, de termômetros que ficarão dentro das geladeiras ou refrigeradores, onde serão adaptados essa parte da bobina dentro do refrigerador e a parte onde nós encontramos a leitura na parte externa do refrigerador. Tanto será usado para a caixa térmica quanto para o refrigerador. Então, a gente precisa entender, quais são esses tipos de termômetros. Nós vamos ter o termômetro de máxima e mínima analógicos, que são esse primeiro foto. Nós vamos ter os termômetros digitais com cabo extensor, segunda foto. Os lineares, que geralmente ficam dentro dos refrigeradores, presos na primeira prateleira, e os termômetros analógicos com cabos extensores, que também ficarão na pasta da caixa térmica. Então, os termômetros de máxima e mínima analógicos. Esse termômetro de máxima e mínima, ele é utilizado para verificar as variações de temperaturas ocorridas em determinados ambientes, num período de tempo, fornecendo 3 tipos de informação: a temperatura mínima, ou seja, a mais fria, a temperatura máxima, a mais quente, e a temperatura do momento, como vemos aqui na figura 8. A fileira ou filete azul, como estou mostrando pelo mouse, vai marcar para mim a marca da temperatura mínima. A outra fileira azul vai me mostrar a temperatura máxima. E esse botão central, ele vai me disponibilizar anular a temperatura tanto mínima quanto máxima, quando eu faço a devida pressão nele. E assim espero 5 minutos para reavaliar a temperatura tanto mínima quanto máxima desse termômetro analógico. Em cada um deles, se tem a coluna de mercúrio, que vai me mostrar a marca da temperatura adequada. Lembrando que estes tipos de termômetros analógicos estão caindo em desuso por conta do mercúrio, por conta da coluna de mercúrio. Porém, ainda existem locais que contêm esse tipo de termômetro. Então, o passo a passo de leitura desse termômetro analógico. O primeiro passo seria anular a marcação do termômetro pressionando aquele botão central, que fará com que tanto as duas fileiras se encontrem na mesma coluna de mercúrio. O segundo passo é fixar o termômetro entre a primeira e a segunda prateleira da geladeira, em posição vertical na área central do equipamento, conforme visto na figura da geladeira. E a leitura? Então, como se faz essa leitura? Primeiro, temperatura mínima. É aquela que vai indicar
no nível inferior do filete azul na coluna da esquerda. A temperatura máxima é a que está indicada no nível inferior do filete azul na coluna direita. Já a temperatura do momento é a que está indicada pela extremidade superior da coluna do mercúrio, coluna prateada, em ambos os lados. No termômetro digital de cabo extensor, ele é constituído por dois displays de cristais líquidos, um para a temperatura da geladeira e outro para a temperatura do local. Ambos registram a temperatura máxima, mínima e atual, além de dispor de um alarme caso seja alcançada a temperatura alta. Então, nós temos aqui no termômetro digital extensor o visor, o bulbo em que vai nos apresentar a temperatura e o cabo extensor. No termômetro digital com cabo extensor, o passo a passo a ser seguido é: primeiro passo, verificar e anotar no mapa a temperatura. Segundo passo, verificar e anotar no mapa a temperatura máxima. Terceiro passo, verificar e anotar no mapa a temperatura mínima. E o quarto passo, após o registro das três temperaturas, resetar o termômetro. O termômetro linear. Este tipo de termômetro só nos dá a temperatura no momento, por isso seu uso não é aconselhável na rede de frios, mas ainda são utilizados na falta de termômetros de máxima e mínima. Podemos ver então que esse termômetro ele é parecido com o termômetro que temos em casa, onde ele vem com a presença de uma coluna de mercúrio, que será indicador da temperatura local, tendo seu limite ideal da geladeira ou refrigerador, limite entre 2 a 8 positivos, para que tenha uma conservação adequada dos imunos biológicos. Então, o passo a passo desse termômetro, o primeiro passo seria colocar o termômetro no centro da caixa, próximo às vacinas e à tampa, ou seja, nas caixas térmicas. O segundo passo é aguardar meia hora para que esse termômetro faça a sua leitura da temperatura no local. Terceiro passo é verificar a temperatura nas extremidades superiores da coluna. O termômetro analógico de cabo extensor é um tipo de termômetro utilizado para verificar a temperatura do momento, principalmente das caixas térmicas, onde estão acondicionadas vacinas para serem transportadas, no uso diário das salas de vacinas e no trabalho extramuro, ou seja, locais de campanhas fora do setor de vacinação, que podem ser utilizados também nos demais equipamentos da rede de frios para verificação contínua da sua temperatura. Então, como vemos aqui, nós temos o bulbo ou sensor de temperatura, o cabo extensor, a coluna de mercúrio e em cada traço, corresponde a 1 grau Celsius. Então, o passo a passo desse tipo de termômetro seria: primeiro passo, colocar o sensor ou o bulbo do termômetro de cabo extensor entre os imunos biológicos que estão na caixa térmica. O segundo passo é aguardar meia hora para a sua leitura da temperatura. No terceiro passo, verificar a temperatura na extremidade superior da coluna do mercúrio. E o quarto passo seria registrar a hora e a temperatura verificada. Outros tipos de termômetros que encontramos é o digital, o linear e os termômetros a laser. As caixas térmicas.
Essas caixas térmicas, elas devem ser organizadas para manter a temperatura de conservação dos imunos biológicos a 20 graus Celsius e entre 2 graus Celsius positivos, 8 graus Celsius positivos, de acordo com seu armazenamento e seu transporte. E, se necessário, usar isopor para manter o espaço ideal entre os imunos biológicos. Não se deve utilizar sacos de gelos, pois poderá comprometer os imunos biológicos. Então é feita a retirada do gelo reciclável dos freezers, ou seja, as bobinas, que deverão estar numa temperatura entre 15 e 20 graus Celsius negativos, colocá-los em uma bancada ou superfície até desaparecer totalmente a névoa que fica em cima desses bulbos. Os mesmos têm que ser monitorizados durante esse período com o cabo extensor do termômetro. Após essa névoa desaparecer, iremos secar esses bulbos e acondicioná-los nas caixas térmicas para depois, em seguida, colocarmos as vacinas que serão utilizadas no dia a dia da sala de vacinação. Onde colocar essas bobinas? Então, as bobinas de gelo recicláveis existem dois tipos: as frascos de plásticos, como podemos ver na primeira foto, e as de silicose, de hidroxicetilcelulose, que conservam a sua comida, ou até mesmo, no nosso caso, os imunos biológicos, ou apenas, dentro deles, água e conservantes, que é muito utilizados nas garrafas que ficam na última prateleira das geladeiras, para conservar a temperatura da geladeira. São utilizados, então, essas bobinas com gelo ou com esses hidróxidos de silose para manter a temperatura dos imunos biológicos positivos. Cuidados com essas bobinas de gelos recicláveis. Caso os plásticos sejam danificados ou deixem vazando o conteúdo, a bobina ela deve ser desprezada, jogada em uma lixeira apropriada para esse tipo de componente. Nunca usar água com sal ou até outras substâncias, pois poderá congelar as vacinas bacterianas. Uma vez terminadas o uso das caixas térmicas, essas bobinas deverão ser, antes de acondicionadas, lavadas, secadas e depois novamente acondicionadas na caixa coletora abaixo do congelador. E sempre observar a data de validade dessas bobinas para evitar o seu deterioramento. A quantidade e temperatura das bobinas do gelo reutilizáveis devem ser de acordo com cada local de vacinação, cada caixa térmica. Então, a quantidade de bobina de gelo será colocada no interior da caixa térmica, de acordo com as paredes laterais e também as paredes de fundo da caixa, para formar uma barreira em que irá diminuir a velocidade da entrada do calor e também permitir que o ambiente mantenha uma refrigeração adequada. O calor, ele atravessa as paredes porque não existe material perfeitamente isolante, atingindo primeiro as bobinas, aumentando a sua temperatura, e somente depois alterará a do interior dessas caixas. Então, essas bobinas são utilizadas para manter esse interior com as vacinas apropriadamente adequadas para os seus imunos biológicos. Lembrando sempre de colocar termômetros nessas caixas térmicas. Um termômetro ficará na parte do interior, junto com as vacinas, e outra
sobre as bobinas para confirmar se elas estão perdendo o seu funcionamento adequado. Aqui nós temos um mapa de registro de temperaturas, onde encontramos identificações como dia, mês e ano, o código da unidade, a unidade de saúde, o Distrito Federal, código do município, qual município, região ou estado e que tipo de equipamento temos no local, se é freezer, se é uma geladeira, se é uma câmera fria, a marca dela e a fonte de energia. E após preenchimento adequado dessa parte da identificação, iremos especificar a temperatura da geladeira ou do freezer ou da câmera fria de acordo com o horário, se é amanhã ou é à tarde. Na manhã, colocado a temperatura mínima, a temperatura máxima e a do momento. Vamos supor, primeiro dia, dia 1, colocar a temperatura mínima aqui, a máxima e a do momento. À tarde, repetir o mesmo procedimento. E caso haja falha na verificação de alguma dessas duas, colocar o horário que foi revisto, a temperatura e os dias que ficou parado. Esse outro tipo de mapa é o mapa de controle de registro de temperatura diário, onde nós temos também o mesmo procedimento de identificação contendo o mês, o ano, o tipo de refrigerador, se é geladeira, se é freezer, né, o local em que se encontra, o município que se encontra, a data, ou seja, o dia, de 1 a 31, a hora em que foi observado, e aqui é preenchido com o horário, ou seja, a temperatura do momento, a temperatura mínima, a temperatura máxima e aqui a rúbrica do vistoriador na parte da manhã. Aqui é colocado na parte da tarde, o mesmo procedimento, a hora, a temperatura do momento, a temperatura mínima e a temperatura máxima, e aqui a rúbrica da pessoa que verificou este tipo de horário. Quando se encerra, isso é feito todos os dias e ao final é entregue para a coordenação esse mapa de controle diário. Situações de emergência. O que deveria ser feito em situações de emergência? Então, os equipamentos de refrigeração, eles podem não funcionar por vários motivos. Por exemplo, falta de energia elétrica, defeito em alguma parte do seu funcionamento, seja ele, por exemplo, a porta não estar fechando porque a borracha se encontra defeituosa. Então, em qualquer tipo de mau funcionamento, para evitar a perda dos imunos biológicos, é necessário adotar algumas medidas de prevenção, né? No caso, a primeira parte seria verificar, identificar e informar o problema com os gestores. Que tipo de problema seria isso? Riscos, por exemplo, de elevação de temperatura por falta de energia, né? Ou seja, por falta de bobinas suficientes, por regiões muito quentes, por falta de energia, né? Então, iríamos ter sempre que tentar evitar essa perda de temperatura. Outros riscos que encontramos também são riscos de congelamento em regiões que são muito frias, onde o armazenamento está feito incorretamente, onde as bobinas de gelo estão em excesso ou sem a ambientação adequada. Então, em casos de extremos, né, para evitar as perdas excessivas dos imunos biológicos com desvio de qualidade, devemos evitar que elas percam temperatura. E como deveremos fazer esse tipo de auxílio das situações de emergências?
nós temos alguns casos. Em caso de falta de energia elétrica, né, manter o equipamento fechado e monitorizar rigorosamente a temperatura interna com um termômetro de cabo extensor no prazo máximo de 8 horas, se a refrigeração estiver em boas condições. Ou monitorizar também, no máximo por 2 horas, se a temperatura estiver próxima dos 8 graus Celsius positivos. Se essa temperatura, ou seja, se essa energia não se restabelecer ou se a falha não for corrigida, o que se deve fazer é transferir os imunobiológicos para outro equipamento com temperatura adequada, como refrigerador ou caixa térmicas, e o serviço de saúde deve dispor de bobinas de gelos reutilizáveis, geladas, para uso no condicionamento de emergência dos imunobiológicos em caixas térmicas. Após essa readequação dos imunobiológicos, terá que ser feito, em caso de não retorno, né, dessa restabilização da energia, encontrar uma outra instância que possa mantê-las em condicionamento adequado, ou seja, ligar para a central de distribuição e confirmar com ela a realocação desses imunos biológicos para outra sala de vacinação. Então é importante identificar no quadro de distribuição da energia elétrica dessa instituição se a chave específica de circuito de rede fria ou da sala de vacinação colocar um aviso em destaque: vacinas, nunca desliguem. Por quê? Para evitar que tenha erros na conservação das vacinas. Estabelecer também uma parceria com empresas locais da energia elétrica para obter informações prévias sobre, por exemplo, interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica para evitar o desperdício desses imunos biológicos. Quando for observada qualquer alteração, por exemplo, da temperatura máxima acima do limite, anotar no mapa, no item Observações, e em seguida comunicar o fato ao responsável para a adoção de condutas padronizadas.